A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para trazer a lição de número 3 de Jovens. Hoje nós vamos estudar o tema Quem segue a Cristo, estuda a sua palavra. Lição muito interessante que vai contar a história do diácono Filipe, um grande ganhador de alma que se tornou, um grande evangelista. E com certeza ele foi uma bênção muito grande na mão de Deus. Então é o que nós vamos estudar hoje, a história desse homem que ajudou muito alguém a encontrar Jesus. O nosso texto original, principal, está em Atos 8:30. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, disse: entende tu o que lês? E o nosso resumo da lição o verdadeiro cristianismo constitui-se de duplo e contínuo esforço de aprendizagem e ensino das Escrituras. Então é isso que nós vamos estudar, mas antes eu quero trazer aqui o meu livro nesse trimestre. Eu estou entrando aqui com essa introdução, apresentando o meu livro, que eu lancei ele esse mês. É o Jejum Bíblico, o Jejum que Funciona, um livro de 130 páginas. Ele é um grande manual de jejum e oração, tá? Jesus disse que tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. E você, nesse livro aqui, tu vai aprender muita coisa importante do jejum para o seu crescimento espiritual, para a libertação, para a oração, Embora muitos estão lutando contra o jejum é bíblico, é uma bênção e funciona, tá bom? Então, se você desejar adquirir esse livro, você pode ligar aí no meu zap vai estar aí na descrição, é só tu ligar para mim e você pode acertar, pagar o livro, O livro dá um preço até barato, R$ 26,90 e mais R$ 7,00 do correio. O correio cobra R$ 7,00 para entregar esse livro em qualquer lugar desse Brasil, certo? Aí sai por R$ 33,90 o livro mais a despesa do correio, R$ 7,00. Aí você pode pagar pelo Pix ou pela conta da Caixa ou pelo outro meio mais viável para você, tá bom? Mas você precisa ligar para mim, ok? Ou falar comigo através do Instagram, do Facebook, entendeu? E a gente se comunica aí, você vê o melhor possível. Mas se você adquirir esse livro, é uma bênção para a sua vida, certo? Ele tem sido entregue em várias partes do país e todo mundo tem gostado, porque é um livro inspirado, entendeu? Num tema muito necessário nos dias atuais, ok? Então, te aguardo. Bem, também, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, eu te desperto aí a se inscrever, a dar o seu like, a compartilhar com seus amigos, os seus grupos, tá? Não se esqueça não, dá um toquinho no sininho aí, para você receber aviso de novos vídeos, porque se você quiser, eu tenho quase 500 vídeos aí, se você quiser assisti-los, é só você tocar em cima da minha foto, Você abre o link, toca em cima da minha foto ou em cima do nome do canal, aí abre lá, os canais, os vídeos todinho que você quiser ver. Depois tu toca em vídeo também, vai abrindo mais, entendeu? Mas primeiro tem que tocar na foto ou no nome, que aí abre os vídeos. Para ir vendo mais, toca em vídeo em cima, entendeu? E tem muito vídeo interessante que você vai gostar muito, além dos vídeos da Escola Bíblica Dominical, tá bom? E o nosso vídeo, nosso canal também é monetizado. Se você assistir os anúncios, você me ajuda na monetização. Eu sei que tem anúncio que é meio chato, mas se você puder fazer aí, eu agradeço, tá bom? Convide aí os seus amigos, tamo junto e vamos para a nossa terceira lição de jovem. Repetindo o tema, quem segue a Cristo, estuda a palavra, certo? Então, se alguém me ama, guarda a minha palavra. Meu Pai o amará, viveremos para ele e faremos nele morar. Então, se alguém me ama, guarda a minha palavra. Para me guardar a palavra, eu tenho que conhecer. E para me conhecer, eu tenho que estudar. Entendeu? Então, é importante que os crentes hoje entendam, que a gente precisa ler e compreender a Bíblia. Entendeu? Por quê? Porque ela é a nossa regra de fé e prática.
Não pega legal um crente não conhecer a Bíblia, né? Quando Filipe foi evangelizar aquele homem, ele perguntou, tu entende o que tu está lendo? Ele falou, não tem ninguém para me ensinar. Filipe ensinou, por quê? Porque ele conhecia. Então é preciso conhecer a Bíblia. Não vou dizer que você tem que ser teólogo, entendeu? Nem mestre, nem todo mundo é chamado para isso. Mas conhecer a Bíblia, você tem que conhecer, né? Saber, entender para poder explicar, certo? A nossa leitura bíblica em classe, o nosso texto bíblico está em Atos 8, você pode ler depois, né? O capítulo 8 de Atos, 26 a 39. Então, para conhecer a Bíblia, para conhecer a Deus, né? Você precisa conhecer a Bíblia. Guarda isso. Quanto mais você conhece a Bíblia, mais você conhece a Deus. Porque Deus se revela primeiramente na palavra. Depois ele se revelou por Jesus Cristo. É a plenitude. E se revela através do Espírito Santo, ele revelando, aumentando esse conhecimento. Agora, tem que ler a Bíblia, certo? Porque a Bíblia é completa em relação a Deus. Bem, o cristianismo, né, ele sem o mínimo de conhecimento, ele não resolve, entendeu? A gente precisa entender isso, para você não ser enganado. Bem, o cristão como missionário, vamos ver aqui, nós somos conhecidos dele, né? Nós somos conhecidos de Deus, ok? Essa narrativa aqui dos Atos dos Apóstolos, sobre o encontro de Filipe com o estrangeiro do continente africano, se inicia com um importante destaque, né? O anjo do Senhor falou a Filipe, né? Então, essa questão de anjo falar com os homens de Deus era comum no Velho Testamento e no Novo Testamento também. Não era novidade um anjo falar com um ser humano crente, entendeu? Hoje a coisa está complicada, né? A carnalidade domina, o homem natural não entende essas coisas, então o carnal também não, entendeu? Hoje tem lugares aí, se tu falar que um anjo apareceu para vocês, quer até te disciplinar, então muito cuidado, entendeu? Então, isso aí, mas antigamente na Bíblia isso era comum. O homem de Deus não era, entendeu? Até no Novo Testamento, o próprio Jesus, né? Quando ele estava no Getsemane, apareceu um anjo lá e confortou ele. Lá em Lucas diz isso. Pedro foi solto pelo anjo. Um anjo apareceu a Filipe, mandou ele se aproximar do carro lá evangelizar. Certo? Pedro foi solto pelo anjo. E um anjo apareceu até a Cornélio, que não era nem judeu. Então, isso aí não era muito incomum, não, né? Então, agora, por que o anjo apareceu? Ele aparece com uma finalidade. O anjo só não evangeliza, né? Quem tem que evangelizar somos nós, porque o anjo não tem a experiência que nós temos, né? Quem Deus chamou para evangelizar é a igreja, não é o anjo. O anjo, ele faz essas orientações aí. Mas ele não evangeliza, não. É a igreja que tem que... Não adianta mandar o anjo lá visitar, não. Quem tem que visitar é a gente. Quem manda o anjo visitar é Deus. Agora, nós que temos que estar mandando, Senhor, envia teu anjo lá. Não, quem tem que ir é a gente. Nós temos que visitar, nós que temos que orar, nós que temos que evangelizar, nós que temos que ensinar a palavra, nós que temos que estudar a Bíblia. Não é os anjos, não. Entendeu? Mas os anjos têm essas ações estratégicas por Deus para nos ajudar. A Bíblia diz que os anjos vão ajudar aqueles que herdam a salvação, nós, né? Então, Deus mandou que o anjo fosse lá e mandasse Filipe lá colar. Você vê o interesse de Deus por aquele estrangeiro, né? Às vezes eu fico pensando, eu quando aceitei Jesus, com uns 15 minutos que eu aceitei Jesus, ainda meio entorpecido, né, pelo mundanismo, Deus falou no meu coração para me jejuar. Aí eu fico pensando naquele tempo, um Deus todo-poderoso, né, preocupado comigo ali num lugar distante, né, onde eu aceitei Jesus, Deus vem falar comigo. Então você vê o interesse que Deus tem pelas pessoas. Deus não está interessado só em multidões, Ele está interessado também em pessoas, né, dessa natureza, como aquele homem sozinho ali, como eu estava ali sozinho, né, e Deus está interessado na gente. E ele mandou Filipe lá sair de um avivamento para evangelizar uma pessoa. Então Deus, o interesse de Deus é assim, é o amor dele, entendeu? Então o amor
ao forasteiro, o Eterno comissiona seu servo para essa tarefa, entendeu? Interessante que quando o anjo falou com Filipe, né? Filipe, a Bíblia diz aqui, ó, e o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está no deserto. Não falou o que ele ia fazer, não. Só falou, ó, como se ele dissesse assim, ó, sai desse avivamento aí, né? Que Filipe estava num avivamento ganhando muitas almas, curando muita gente, entendeu? Batizou muita gente. Inclusive os apóstolos foram até lá para orar por eles, para receber o batismo com o Espírito Santo. Então Filipe estava num avivamento, mas quando Deus falou para ele sair dali do avivamento, o anjo mandou ele para um lugar deserto, ele obedeceu. Ele não falou, não, agora não dá, não posso, não botou desculpa. Ele aceitou imediatamente, era um homem de Deus obediente. Ele podia criar problema, sair de um avivamento para ir para um deserto, quem quer? Né? Mas ele não esqueceu. Então, ele foi uma pessoa de obediência imediata. Entendeu? Ele não ficou questionando, ele saiu do avivamento e foi fazer um evangelismo, ganhar uma pessoa. Por isso que a Bíblia diz, né, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. A Bíblia deixa isso claro. Né? Então, o evangelismo aqui de Filipe foi um evangelismo transcultural. Vocês não têm noção como era difícil um judeu, Filipe era judeu, né? Embora misturado lá ele era helenista, mas para um judeu evangelizar um não judeu era uma coisa muito difícil, entendeu? Não é para qualquer judeu. Viu a luta que foi para Pedro ir lá na casa de Cornélio, depois a satisfação que ele teve que dar à igreja de Jerusalém, porque ele entrou na casa de um incircunciso. Então, olhando agora friamente, é fácil. Mas antigamente, para eles, judeu evangelizar era uma coisa muito difícil, entendeu? Então, o evangelismo transcultural, Filipe foi evangelizar um eunuco, entendeu? Para fazer isso. Então, o que ele estava preparado ali? Então, servir a Jesus exige disposição para quebrar os preconceitos. Você pode não ir com a cara da pessoa, não gostar de um tipo de raça, sei lá. Você pode ter uma incompatibilidade de gênio com alguém, entendeu? Mas a gente tem que obedecer e evangelizar. Nós temos que estar preparados para evangelizar qualquer um que tiver necessidade. Nós não podemos estar escolhendo, não. Se Deus falou, evangeliza, né, fulano, a gente tem que evangelizar. Entendeu? Isso aí nós temos que saber entender. Certo? Filipe, ele foi evangelizar um não judeu. Entendeu? Já estava treinado lá em Samaria, que os samaritanos não se davam com judeu. Os judeus odiavam os samaritanos odiavam o judeu. Mas Jesus quebra essas coisas. Jesus quebra o ódio, quebra o preconceito, esses paradigmas aí nocivos, entendeu? Esses modelos doidos. Jesus quebra isso tudo, indiferentismo, ódio, raiva, ele acaba com isso tudo, entendeu? Então, nós vemos aqui que Filipe foi pioneiro nessa área, ele foi logo evangelizar um etíope, um cara lá da Etiópia, entendeu? Então, nesse contexto, né? Por quê? Porque os apóstolos, nesse contexto, eles estavam muito concentrados em Jerusalém, que a vontade de Deus era usar os apóstolos, como usou, né? Mas eles estavam concentrados de muito ali em Jerusalém. Inclusive, Filipe, ele é resultado de uma perseguição. Entendeu? A Bíblia diz que os que foram dispersos pela perseguição de Saulo, naquele tempo Saulo ainda, né? Depois apóstolo Paulo, devido à perseguição ferrenha do apóstolo Paulo, no tempo que ele não era judeu ainda, vivia no judaísmo, e perseguia a igreja, os judeus saíram, todo mundo saiu, menos os apóstolos. Então, Filipe é um resultado da perseguição. Mas em vez de ele sair murmurando, reclamando e chorando, ele saiu evangelizando. Tu entendeu bem? Filipe, ao ser perseguido, ao invés de sair reclamando, chorando, que Deus não cuida dele, que por que Deus permitiu, que Deus não podia deixar acontecer isso, eles não pensaram nada disso, saíram todo evangelizando e ganhando alma para Jesus. E Deus honrou ele
e por causa disso Deus levantou um grande avivamento em Samaria e depois fez grandes coisas ainda na vida dele que nem a gente vai ver. Então a gente tem que prestar atenção nisso, entendeu? Então, Filipe, ele se lança a percorrer sob as orientações do Espírito. Filipe é um homem que a gente pode dizer que andou no Espírito, não deu um fora. Quando você anda na direção de Deus, você não dá errada. Vai ter luta, vai ter problema, pessoas vão se levantar, você vai encontrar obstáculo, vem vontade de desanimar, mas você não vai dar uma errada, porque você está andando em Espírito. Em Espírito não quer dizer só bonança, mas quer dizer que você está andando dentro da vontade de Deus. E andando dentro da vontade de Deus, você vai ter fruto. Está entendendo? O que Deus quer é fruto. E o vosso fruto permaneça. Filipe deu fruto. Está entendendo? Então, não é dizer que não teve luta, mas deu fruto. É isso aí. Anda dentro da vontade de Deus. Você está dentro da vontade de Deus, parece que está dando tudo errado. Mas você está dando fruto. É isso que Deus quer de cada um de nós. Entendeu? Então, ser disponível. Uma das coisas que mais agrada a Deus é a disponibilidade. Quando Deus falou, toda vez que Deus falou com Filipe, ele estava disponível. Tem pessoa que Deus fala com ele e nunca está disponível, está sempre ocupado para fazer aquilo que não é a vontade de Deus. Toda vez que Deus chama ele para fazer alguma coisa, ele não está disponível. É igual aqueles telefones de antigamente, tradicional. Estava sempre dando ocupado, mas não tinha ninguém. Entendeu? As pessoas hoje estão ocupadas com nada. Nunca está disponível para fazer a vontade de Deus. Ao ser disperso, se Filipe não está disponível para ir para Samaria, não ia acontecer o que aconteceu. Se Filipe não estivesse disponível para falar com o eunuco da Etiópia, também não ia evangelizar ele. Mas Filipe, sempre quando Deus falava com ele, ele estava disponível, à disposição de Deus. Nós temos que procurar caminhos em que nós, como crentes, como homens e mulheres de Deus, estejamos sempre disponíveis quando Deus precisar da gente. Entendeu? É isso que a gente tem que entender. Filipe não foi uma bênção para aquele homem porque ele estava disponível. Entendeu? Disponível não é estar sem fazer nada, estar de braços cruzados. Disponível é estar disposto a fazer o que Deus quer. Entendeu? Então a natureza imprevisível de seguir a Jesus. Assim que Deus age, entendeu? Deus usa pessoas normais, Filipe era uma pessoa igual às outras, mas só que ele era um homem disponível. E Deus escolheu ele. Deus anda procurando até hoje quem está disponível. Tem muita gente querendo fazer a vontade de Deus, mas do seu jeito. Não está disponível para fazer do jeito que Deus quer. E Filipe estava disponível para fazer do jeito que Deus queria. Entendeu? É isso que a gente tem que ter. Ok? Então, Filipe foi impulsionado pelo Espírito, né, para comunicar a graça de Deus a um estranho que ele nunca viu. E só viu uma vez. Né? Então, mas ainda, né? O discípulo de Cristo foi desafiado a quê? A romper um formalismo, a falar com alguém que não era judeu, era um etíope que amava a Deus também, vivia no judaísmo, mas a partir daquele momento ali, a graça de Deus alcançou ele, entendeu? Então, evangelizar um colega que não se adapta, né? Incompatível, um vizinho, às vezes Deus coloca a gente nessa posição. Você vai evangelizar quem tu não conhece. Às vezes você tem que evangelizar um colega de faculdade que não é muito compatível contigo. Você às vezes tem que evangelizar alguém, né, num trabalho que não vai muito com a tua cara, mas você sabe que Deus te colocou ali para falar de Jesus para ela. Entendeu? E às vezes a gente tem que romper essas barreiras. Está entendendo? Não é Deus. Deus não vai romper se eu não tomar atitude. Né? Quantas pessoas eu achei que seria tão difícil falar de Jesus para eles, mas depois falei com uma facilidade. Tem que ter iniciativa, orar, né? Fazer igual Filipe, obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então, entendemos o que Filipe fez? Filipe ensinou e batizou o etíope e depois foi arrebatado. Entendeu? Vamos aqui para o número 2. Entendeu? A gente não podemos seguir a Cristo de qualquer maneira. A gente tem que ter um compromisso com Ele. Certo? Nós somos crentes.
somos salvos por Ele. Então nós não podemos botar, nós temos o nosso compromisso na terra, mas o nosso primeiro compromisso é com Jesus. Nós temos compromisso com a família, com o trabalho, com a igreja, com as pessoas, com a sociedade. Nós temos responsabilidade e compromisso, mas acima de tudo com Deus. Nós não podemos julgar Deus para o lado, não. Primeiro eu vou fazer tudo, se der tempo eu faço para Deus. Não. Nosso compromisso primeiro é com Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Com certeza, né, nessa situação de avivamento aqui, de aconselhamento, de discipulado, de orar, Filipe tinha muita coisa para fazer, mas ele largou tudo para obedecer a voz de Deus. O que Deus falar contigo, faz. Entendeu? Vamos lá. A nossa primeira responsabilidade é com Deus. Entendeu? Seguir a Jesus é um compromisso. Vamos ver aqui, o cristão como discipulador, por natureza, a responsabilidade pessoal e o preparo para a evangelização. Então, seguir a Jesus é uma experiência boa, né? Mas exige o quê? Dedicação e responsabilidade. Entendeu? Não tem coisa melhor do que seguir a Jesus, mas a gente tem que ter o quê? Compromisso e responsabilidade. Precisamos disso, entendeu? Então, diferente daquilo, né, que muitas pessoas procuram apresentar, caminhar com Cristo, de qualquer maneira, Deus não aceita, não. Deus não gosta de coisa errada, não, bagunçada. Filipe foi muito usado por Deus, mas tudo ali, ó, dentro da vontade de Deus. Ele não fez nada que não fosse fora, da vontade de Deus. Estuda a vida dele que você vai ver. Ele ficou ali, ó, dentro daquilo que Jesus mandou fazer. Entendeu? Então, Filipe, uma coisa importante, ele foi muito importante, uma coisa importante, né? Filipe foi muito importante para a vida do etíope. Ele foi uma bênção para ele. Você também pode ser uma bênção para alguém. Ó, se você está orando por alguém, você está sendo bênção para a vida dessa pessoa. Se você está discipulando alguém, você está sendo uma bênção para a vida dessa pessoa. Se você está evangelizando alguém, você está sendo uma bênção para a vida dessa pessoa. Então, é assim que a gente se torna uma bênção para as outras pessoas, orando por eles, discipulando, evangelizando, fazendo qualquer coisa que é de Deus para a gente fazer e que só a gente pode fazer. Está entendendo? Porque nós temos a experiência da salvação. Então, quando você ora por alguém, você está sendo uma bênção para ela. Então, Filipe foi uma bênção para aquele homem, porque ele ensinou, evangelizou, batizou, e pronto, não foi uma bênção tremenda? Lógico que Deus quer que a gente seja bênção para as outras pessoas. Eu estou aqui sendo uma bênção para você. Por quê? Porque Deus está me usando para me falar a palavra. Está entendendo? Então, quando alguém está pregando a palavra, pregando a Bíblia, ele está sendo bênção para quem está ouvindo. Quando alguém está ensinando, ele está sendo bênção para quem está aprendendo. É assim que funciona. Deus falou para Abraão, Abraão, eu te abençoarei. E logo no outro versículo ele fala, se tu uma bênção. Primeiro Deus abençoa a gente, depois a gente é uma bênção para as pessoas. É isso, é assim que funciona a igreja. Você é abençoado por Deus e com a bênção que você recebeu de Deus, você abençoa as outras pessoas. Deu para entender? Então, fechou, né? Então, a gente deve entender que o discipulado é uma coisa muito importante, a evangelização. Você vê o cuidado que Filipe teve? Ele largar um avivamento para correr atrás daquele homem. Está entendendo? Ele foi um homem disponível. Então a gente precisa entender. Filipe não se precipitou, não. Ah, mas batizou logo, lógico, ele obedeceu à voz de Deus. O homem natural não compreende as coisas de Deus. Deus age com cada um de acordo com a necessidade. Tem pessoas que vai ter que demorar para batizar, mas tem outros que já está pronto. Cada caso é um caso. Está entendendo? Não tem uma regra. Isso aí a gente precisa entender. Certo? Então, todos nós somos discipuladores. Como disse Paulo, o que eu recebi em outro contexto, mas ele disse o quê? O que eu recebi do Senhor vos entreguei. Todos nós podemos ser discipuladores. Primeiro, a gente discipula com o nosso testemunho. A pessoa olhar para a gente e ver a gente como exemplo, a gente já está discipulando. A gente discipula com palavras, com ensino, né? Mas começa com exemplo. As pessoas, nós não somos, a igreja não é do tipo, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Não.
O crente é diferente. Faz o que eu digo e faz o que eu faço. Conforme Paulo disse, o que você vê em mim, que você ouviu e vê e faz. Tem que ter moral para fazer isso, entendeu? Então a obra de discipulado não pode ser terceirizada, é você mesmo, entendeu? Então foi o que caracterizou Filipe, foi o amor às almas. Ele demonstrou um grande amor por aquela criatura. Largou tudo. Você largaria um avivamento de centenas de pessoas salvas, uma cidade salva, você ali vendo o cego enxergar, mudo falar, paralítico andar, crente batizado com o Espírito Santo, crente, pessoas salvas, e de repente tu largar aquilo tudo por causa de uma pessoa, tu teria coragem? Mas Deus mandou, ele fez. E outro detalhe, depois ele não voltou mais não, ele foi para outro lugar. Obedeceu, né? Muitos anos depois, Paulo bate na casa dele. Chega lá, ele já é casado, já tem 4 filhas profetas que profetizavam. A casa dele já era uma benção. E tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. E Paulo se hospedou ali com a equipe dele, Lucas, muitos dias, né? E até apareceu um profeta lá. Era uma casa visitada por profeta. Ágabo foi lá visitar Filipe, encontrou Paulo e profetizou para Paulo. O pentecostal é uma benção, né? Então vamos lá. Compaixão para com aqueles que têm carência. Vamos ver aqui 2 coisas. Aquele personagem desconhecido do deserto era uma pessoa sem não era uma pessoa sem qualificação, era o tesoureiro da rainha, entendeu? Da Etiópia. Então não era um qualquer. Naquele tempo ele tinha muita moral, certo? Mas ele era um cara sedento. Às vezes a gente não quer evangelizar alguém porque é um doutor. É um doutor, mas pode estar com o coração tão vazio como aquele que não é doutor. Esse aqui, ele não era um qualquer, ele era uma autoridade muito grande, ele era o tesoureiro direto da rainha. Mas estava vazio, estava carente de Deus. Inclusive ele estava falando, ele veio para a adoração anual em Jerusalém. Entendeu? Ele veio adorar a Deus. Entendeu? E estava lendo a Bíblia. Ele conseguiu até um rolo do livro de Isaías. Ninguém sabe como, mas ele tinha um rolo ali do livro de Isaías. Como é que ele conseguiu aquilo? Porque ele tinha muito dinheiro e comprou. E se ele fosse pobre, nem aquele rolo ele podia ter. Porque antigamente nem todo mundo podia ter o rolo. Era uma coisa muito difícil, escrito à mão. Mas como ele era rico, era tesoureiro, ele conseguiu um rolo. Mas ele amava Deus. Ele queria conhecer o Deus verdadeiro. E Deus usou Filipe para levar ele a Jesus. Entendeu? Então, a gente tem que ver que esse estrangeiro aqui, ele era interessado pelas coisas de Deus. Tem muita gente, querido, que é interessado pelas coisas de Deus, mas só está faltando uma direção certa para ele. Tem pessoas por aí que está igual esse tesoureiro aqui, da Etiópia. Tem pessoas que só tá precisando de um Filipe para direcionar ele a Jesus, para encontrar a salvação. E quem sabe você não é esse Filipe, né? Muito bem. Então, é isso aí que a gente entende. Vamos aqui que muitos estão cheios de cultura, cheios de conhecimento, cheios de diploma, mas vazios de Deus. Precisando de um Filipe para levar ele a Jesus, né? Bem, o cristão, última parte aqui, o cristão como um servo. Então, nunca duvide do poder transformador, né, do Evangelho. Porque, na verdade, a gente prega, mas quem convence é Deus, é o Espírito Santo. Deus nunca mandou a gente convencer ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. Jesus falou, quando ele vier, ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia manda o crente pregar, o pregador, o evangelista. Ele prega, ele ensina. Agora, quem vai trabalhar no coração da pessoa, usando aquela palavra que a gente fala, é o Espírito Santo. Nunca queira convencer ninguém. Use palavras de sabedoria, porque quem convence é o Espírito Santo. Entendeu? Muita gente pode achar que Filipe se precipitou para batizar ele, mas não. Filipe foi usado por Deus, porque ele ficou todo feliz. A Bíblia diz que depois do batismo, quando Filipe foi arrebatado, o homem foi embora jubiloso, cheio de alegria.
A coisa que ele mais desejava era se batizar. Inclusive a ideia partiu dele. Entendeu? E olha aqui, quer ver? A ideia não partiu de Filipe. Ele mesmo desejou se batizar. Entendeu? Quando Filipe evangelizou ele, né? Aí, ó, e indo caminhando, chegaram ao pé de uma água. E disse o eunuco, não foi Filipe não. Eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? Aí Filipe falou, se é lícito, se crê de todo o coração. Aí ele respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Pronto, já estava salvo. Entendeu? Ele olhou a água e falou, não vou perder essa oportunidade. Que é a água aí? O que vai importar de eu ser batizado? O cara estava sedento. Aí Filipe falou, é lícito, se você crê de todo o coração. Aí ele falou, eu creio que Jesus Cristo é o Senhor. Era o que faltava. Filipe desceram e entraram dentro d'água. Entraram dentro da água, imersão. Não jogaram canequinha, né? Ele devia ter o cantil dele ali para beber água, né? Então vamos jogar uma aguinha na cabeça dele. Não. Desceram, pararam a carruagem, entraram dentro da água e ali se batizaram. Entendeu? Então você vê que a coisa funcionou, um batismo de imersão. E ele saiu todo feliz. Era tudo que ele desejava, era aquilo que aconteceu. Deus é muito bom com ele, mas precisa de um Filipe. E quem sabe tu não é esse Filipe aí que tu vai abençoar alguém, né? Então, Filipe ensinou, veja bem, tu entende o que tu lê? O que ele respondeu? Como é que eu vou entender se não tem ninguém que me ensine? Tem gente que está igual aquele eunuco, de Bíblia na mão, lendo a Bíblia, mas não está entendendo. Precisa de alguém para ensinar. Entendeu? É isso aí. Por isso que o crente tem que entender, conhecer a Bíblia, estudar, para quando chegar numa hora dessa, ele ter o que falar. Se o Filipe fosse um analfabeto de Bíblia, tu entende o que lê? Não, eu também não. Que chato. Né? Mas Filipe não, ele lia a Bíblia, o Velho Testamento, ele conhecia, ele sabia o que ele estava falando, né? Então, não tem como um crente não estudar a Bíblia, porque se ele não estudar, ele não vai poder ensinar. Eu digo o que eu disse no início, não é querer ser teólogo, ser o mestre, eu sabe tudo, não. É você saber o básico que você possa ensinar alguém, entendeu? Então, Filipe foi impulsionado pelo Espírito para comunicar a graça de Deus àquele estranho. Era um estranho. Você não sabe como era difícil um judeu evangelizar um gentio. Ele não tem noção de que isso. Então, evangelizar é isso aí. A gente precisa entender. Tem que estar disponível, não pode terceirizar, entendeu? Então, Filipe foi caracterizado ali pelo amor às almas. Ele mostrou amor por aquela pessoa, entendeu? Então, missões, ela só pode ser feita assim. Se você não tiver amor, tu não evangeliza e tu não faz missões, não. Entendeu? Missões não é ficar viajando. Uma vez alguém falou para mim assim, eu tenho vontade de fazer missão. Eu falei, o que tu faz onde tu tá? Nada. Então, se você for para outro país, tu não vai fazer nada também. Esse é o problema, entendeu? Então, a compaixão é isso aí, a gente tem que saber fazer isso. Duas coisas importantes aqui que aconteceu. Primeiramente, aquele personagem desconhecido no deserto era uma pessoa com qualificação, entendeu? De uma vasta cultura, mas ele era uma pessoa que precisava de Deus. Então, nunca duvide, nunca pense em números, entendeu? Eu quero ganhar a multidão. Deus é de multidão também. Jesus andava com multidão, curando, libertando e pregando e ensinando. Mas quando era preciso ele parar com uma samaritana na beira de um poço, ele parava. Quando era necessário sair para ir na casa de um Zaqueu, ele ia. Entendeu? Então, quando era preciso parar num tanque para conversar com um paralítico, ele ia. Quando era para dar atenção a um cego, ele dava. Mas ele também falava com as multidões. Agora, não pense que o que vale é só as multidões. Está entendendo? Então, pensa nisso. Né? Vamos querer ganhar multidões, mas vamos querer também fazer o individual. Você vê, examina Jesus e os apóstolos, como ele dava valor àquela pessoa solitária.
Entendeu? A gente deve pensar nisso também. Pregação tem que ser para a multidão, mas quando for preciso, para aquele solitário da vida também. Entendeu? Obedecer. E depois de cumprir tudo que Deus manda fazer, faça mais. Entendeu? Então, se você está vendo a obra de Deus como um fardo, está muito difícil. Então, meu querido, tu está no lugar errado ou não foi Deus que mandou você fazer, porque fazer a obra de Deus é um prazer, é um privilégio, não é um fardo não. Se a obra de Deus é um fardo para você, então, meu querido, você está fora do contexto, entendeu? Você está fora. Deus não está aprovando tua obra não. Você vai procurar fazer outra coisa. Ou orar a Deus para Deus te dar uma direção, entendeu? A gente precisa entender isso. Filipe foi, evangelizou ele. Quando saíram da água, Filipe foi arrebatado. E ele foi todo feliz. Entendeu? E Filipe fez o quê? Filipe foi parar em Azoto, arrebatado, e saiu evangelizando. Entendeu? É interessante isso. Né? Está aqui ó, em Atos 8, para a gente encerrar. Né? Atos 8. É interessante aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui, Ato 8, diz aqui, ó, Ato 8, 39. E quando, né? E disse Filipe, ele falando, vamos só para a gente encerrar. E indo, Filipe abrindo a boca, começou nesta escritura no Senhor Jesus. Olha só, o caminho, Jesus falou, sou o caminho, a verdade e a vida. Não pregue outra coisa não, você tem que mostrar para o pecador que o caminho é Jesus. Filipe aqui anunciou Jesus, não foi um sistema religioso não. E indo caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse o eunuco, eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? Aí Filipe falou, é lícito se creis de todo o coração. E respondendo disse, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Pronto. Aí mandou parar o carro, né, o tesoureiro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e Filipe batizou ele. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor, olha só que milagre, arrebatou Filipe. E não viu mais o eunuco, que todo alegre, feliz, continuou o seu caminho. Entendeu? E Filipe, agora é Filipe. Filipe se achou em Azoto, foi arrebatado até Azoto. Aí o que ele fez? Ficou espantado? Não. Indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades. Ele ficou, meu Deus, eu saí de Samaria, um avivamento, Deus me trouxe para o deserto, agora eu estou aqui em Azoto, não tem ninguém comigo. Não. Filipe achou em Azoto e ia passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou em Cesareia, onde ele se localizou e morou ali até morrer. Tá bom? Então, que Deus te abençoe. Nós vamos agora encerrar. E não se esqueça de se inscrever, dar o seu like, deixar o seu comentário, que é muito importante, da onde você é, tá? Tudo isso ajuda a gente, anima a gente, tá? Então, um abraço e não se esqueça do livro, hein? E até a próxima lição, a 4ª lição. Quem segue a Cristo cultiva a prática do jejum e oração. Um abraço, um beijo no coração.